deitada, febril, a pele grudando no lençol, como se o corpo quisesse escapar. Na mão, um remédio que não parece remédio. Um rolinho minúsculo de papel, amassado, com letras apertadas em latim. O gosto é seco, a borda raspa a língua e a garganta faz aquela recusa instintiva. Engolir papel é coisa de desespero. Do lado da cama, alguém sussurra. Foi o Frei. Confia. Ela fecha os olhos, engole, sente náusea. E então vem o silêncio estranho, como se o ar do quarto mudasse de peso. O que começa como algo quase repulsivo, papel na garganta, fé na boca, vira a pergunta que atravessa séculos. Quem foi o homem capaz de deixar o Brasil inteiro mastigando esperança? Porque antes de virar santo, antes de virar procissão, antes de virar a imagem serena que você já viu em igreja, ele foi um menino numa terra dura, uma terra onde sangue e açúcar andavam de mãos dadas, onde a fé era consolo, mas também era disputa. E foi nesse cenário que nasceu Antônio, em 1739, na vila de Guaratinguetá, um ponto do mapa cercado de estradas de barro, reza de madrugada e gritos que ninguém anotava em livro nenhum. O pai, Antônio Galvão de França, era homem de posição, capitão-mor, comerciante, voz que pesava nas decisões. A mãe, Isabel Leite de Barros, era a força mansa. Devoção sem espetáculo, caridade que doía. Dizem que perto do fim, ela fez uma coisa que parece simples, mas era um terremoto silencioso. Doou as próprias roupas aos pobres, como se dissesse, meu corpo vai embora, mas minha última palavra é misericórdia. E o menino Antônio viu aquilo, viu e guardou. Às vezes a infância não é um lugar, é uma cena que te persegue. Guaratinguetá, naquele século, tinha cheiro de chão molhado e fumaça de cozinha. Tinha missas, sim, mas tinha também o cotidiano áspero do Brasil colonial. Doença que chegava sem aviso, parto que virava luto, trabalho pesado de sol a sol. E, em algum lugar desse cenário, havia uma pergunta pairando sobre o garoto. O que fazer com uma vida que pode acabar antes de virar adulta? Muita gente escolhia endurecer. Antônio não. Ele começou a escutar. Não escutar vozes do além. Escutar o que quase ninguém queria ouvir. O choro contido. O pedido envergonhado, o não tenho nada, dito com vergonha. A fé para ele não era só altar, era rua. E isso incomodava. Porque em toda cidade pequena, todo mundo quer que você seja útil, do jeito que eles entendem. O filho do capitão-mor tinha destino traçado. Estudo, prestígio, cargo. Talvez uma batina que combinasse com influência, ser alguém, subir. Só que o coração do menino começou a apontar para outro lugar. Descer, abaixar, fazer o que não dá status nenhum, servir. Quando ele tinha por volta de 13 anos, veio a primeira grande separação. A família o mandou longe, muito longe, para estudar no Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, um colégio jesuíta, conhecido pela disciplina e pela formação humanista. Imagine a cena. Um garoto saindo do Vale do Paraíba, cruzando caminhos intermináveis, barulho de rodas, rios, noites frias, desconhecidos. A viagem não era passeio, era ruptura. E a ruptura tem um detalhe cruel. Você cresce porque não tem opção. No colégio, Antônio encontrou um mundo novo. Latim, retórica, filosofia, debates. A palavra virava lâmina. E ele era bom com lâminas de inteligência. Só que junto com o brilho das ideias, havia o peso da disciplina. Acordar cedo, obedecer, estudar até a cabeça arder. Para alguns, aquilo quebrava. Para ele, aquilo afinava. E foi ali que uma ideia perigosa começou a amadurecer. Ele queria ser jesuíta. Perigosa porque naquela época, os jesuítas não eram apenas padres. Eram também alvo. O Império Português estava virando um campo de batalha político. E um homem em Lisboa, longe demais para sentir a poeira do Brasil, começava a redesenhar a vida de quem estava aqui. O Marquês de Pombal. Um nome que não precisava aparecer na porta do colégio para virar ameaça. Bastavam decretos, bastavam acusações, bastava a máquina. De repente, aquilo que parecia eterno, o colégio, os mestres, a rotina, começou a tremer. A perseguição aos jesuítas crescia. A sombra de expulsão rondava corredores. E num mundo onde a palavra ordem era literal, quando o poder manda, até o sagrado aprende o gosto do exílio. E é aqui que nasce um conflito que dá nervo à história. Antônio, o estudante que sonhava com uma vida inteira de estudo e missão,
contra um inimigo que ele não podia enfrentar com as mãos, um inimigo sem rosto próximo, mas com alcance de gigante. O Estado, a política, o decreto. Pombal não era um homem numa esquina. Era um muro que se mexia. No colégio, os rapazes comentavam em sussurros. Alguns ironizavam. Deus protege, não protege? Outros tinham medo de dizer qualquer coisa e ser marcado. E Antônio, entre a fé e a realidade, começou a aprender uma lição dura. A santidade não cresce em estufa, ela cresce no atrito. Foi também ali que surgiu, como sempre surge, um rival do cotidiano. Aquele tipo de pessoa que não precisa ser vilão oficial para virar antagonista na sua vida. Um colega mais velho, desses que usam o estudo como escada para a vaidade, começou a provocá-lo. Não com soco, com riso, com frase venenosa. Você tem cara de santo, Galvão. Mas santo não come, santo não manda, santo não decide. E quando Antônio ajudava alguém mais fraco, vinha o comentário. Tá treinando para ser admirado, é? Palavras assim parecem pequenas, mas entram como farpa e elas tentam plantar a dúvida. Será que sua fé é só uma forma bonita de orgulho? Esse tipo de tentação é mais perigoso do que qualquer perseguição externa. Porque ela vem de dentro. Antônio poderia ter reagido com raiva, com disputa, com aquela vontade humana de provar. Só que, e isso é estranho de dizer sobre um adolescente, ele aprendeu um jeito de vencer que não dá espetáculo. Ele vencia engolindo a própria necessidade de resposta. Não é fácil. É quase contra a natureza. E talvez por isso, a imagem do papel engolido faça tanto sentido. Algumas vitórias começam com algo atravessado na garganta. Entre 1752 e 1756, ele viveu essa formação intensa. E então a vida deu a sua primeira pancada de verdade, sem poesia. A morte da mãe. Isabel morreu jovem, 38 anos. Idade de gente que ainda está no meio do caminho. E, no entanto, no século XVIII, era quase como se a vida já tivesse sido completa, só porque terminou. A notícia não chega como chega hoje. Não é mensagem, não é ligação, é demora. É ansiedade. É alguém chegando com o rosto errado. E quando ele soube, o mundo ficou com um buraco. A morte muda tudo, mesmo quando você é crente. Talvez principalmente quando você é crente, porque não é só saudade. É também a pergunta que ninguém gosta de dizer alto. Deus, por quê? Antônio voltou por um tempo para São Paulo. O pai, firme, tentava manter a casa de pé. E o menino, já não tão menino, olhava o lugar onde a mãe esteve e entendia uma coisa que dói. A fé que ela ensinou agora precisava ser vivida sem ela. E aí, como se já não bastasse o luto, vinha o terremoto político. A perseguição aos jesuítas se tornava real demais, concreta demais. A vocação jesuíta que ele sonhava parecia se dissolver, não por falta de fé, mas por força de poder. É nesse momento que o pai aparece como figura decisiva, não como vilão, não como santo, como pai. Um pai que conhece a cidade, que conhece o mundo, que sabe o tamanho do perigo, e que dá um conselho que é quase uma sentença. Se você quer a vida religiosa, escolha um caminho possível. Vá para os franciscanos. Franciscanos, outro estilo, outra alma, menos tribuna, mais chão, menos brilho de debate, mais simplicidade. Para um jovem brilhante, isso podia soar como rebaixamento. Para Antônio soou como encaixe, porque no fundo, tudo aquilo que ele tinha guardado da mãe, a doação, o gesto silencioso, o amor sem pose, combinava com o espírito de Francisco. Mas aceitar isso significava abrir mão de algo que também seduz. A ideia de grande missão, de grande carreira. E aqui, o rival interno voltou a atacar. Não o colega zombeteiro, mas o próprio eco dele na mente. Você vai desaparecer. Você vai virar ninguém. E é aí que a história começa a ganhar a cara que mais tarde o faria ser amado. Antônio escolhe ser pequeno, e isso, num mundo que idolatra a grandeza, é um choque. Ele foi para Taubaté, aproximou-se do ambiente franciscano, conheceu a vida conventual por dentro. O silêncio que não é vazio, mas cheio. O trabalho que não dá medalha, a obediência que não tem aplauso. Viu homens simples rezando como se estivessem segurando o mundo pelas bordas. E percebeu. Aquilo não era fuga, era combate. Só que um combate diferente, não contra um exército, mas contra o próprio ego. E enquanto isso, o inimigo distante continuava ali, como nuvem pesada. O clima político que esmagava ordens, expulsava, censurava,
fechava portas. Quanto mais o poder tentava reduzir a fé a uma peça controlável, mais Antônio sentia que precisava escolher uma vida que não dependesse de permissão para ser livre por dentro. No fundo, o conflito central se desenhava assim. O Estado queria moldar a Igreja. Antônio queria ser moldado por Deus, e isso é uma rivalidade que atravessa séculos. Muda o nome do governante, muda o uniforme, mas a tentação é a mesma. Controlar o invisível. A decisão final não veio como raio cinematográfico, veio como certeza que se acumula, e há um detalhe bonito e cruel nesse tipo de certeza. Ela exige renúncia real, renúncia de conforto, de expectativas alheias, de futuro bem arrumado. Quando chegou a hora, ele não fez discurso. Ele fez o que os verdadeiros decididos fazem. Deu um passo. Em abril de 1760, com 21 anos, ele se preparou para entrar no noviciado franciscano, um caminho que iria colocá-lo em choque, com o mundo, com autoridades, com o próprio corpo, com a própria fama que ainda nem existia. E que um dia faria pessoas engolirem papel com lágrimas nos olhos. Ele ainda não era Frei Galvão, ainda não era santo. Ainda era apenas Antônio, alguém que tinha visto a morte de perto, a política esmagar sonhos, a vaidade zombar da fé, e que mesmo assim escolheu uma vida onde a única vitória possível era servir. E é exatamente aí, no instante antes do portão se fechar atrás dele, que a história começa a acelerar. O portão fecha atrás dele com um som seco, madeira contra madeira, ferro contra ferro, e por um instante Antônio sente a coisa mais humana do mundo. Vontade de olhar para trás. Não é covardia, é instinto. Do outro lado ficou o sobrenome, a expectativa, a vida normal, que as pessoas chamam de destino só porque dá menos trabalho. Do lado de dentro, o ar tem cheiro de cera, tecido lavado, sopa simples e umidade antiga. E aí vem o detalhe que ninguém romantiza. O primeiro dia de noviciado não tem música. Tem regras, tem silêncio. Tem um corpo que não sabe onde pôr as mãos. Ali ele deixa de ser Antônio, filho do capitão Mor, e começa a aprender uma linguagem que não dá prestígio. A linguagem do chão. O hábito franciscano encosta na pele como lembrança constante. Você não pertence mais a si. E isso, se você for sincero, dá medo, porque pertencer a si mesmo é o vício mais comum do mundo. Ele recebe o nome religioso, Frei Antônio de Santana Galvão. O nome é grande, mas a vida fica pequena. Cama dura, comida sem charme, tarefas repetidas, obediência, estudo, oração, trabalho. O relógio deixa de ser o que ele quer e passa a ser o que o convento manda. E o convento manda sem pedir desculpa. Os primeiros meses são um combate que ninguém aplaude. Não é luta com espada, é luta com o próprio estômago. O jovem que antes era bom aluno, orgulho da família, agora é só mais um entre muitos, e isso esfrega a vaidade na parede até ela sangrar. Há dias em que ele acorda no escuro, joelhos no frio do chão, e a oração não vem bonita, vem seca, vem como pão velho, e ele descobre a coisa mais desconfortável da fé. Nem sempre você sente, às vezes você só escolhe, e é aí que aparece um rival novo, não aquele colega de colégio, mas um rival bem mais perigoso, um frade mais experiente, desses que sabem usar a disciplina como arma, não como escola. Um homem que entende o poder pequeno que existe dentro de qualquer instituição, o poder de humilhar em nome da virtude. Ele olha para Frei Antônio e enxerga o que sempre incomoda: inteligência, firmeza e a calma de quem não precisa provar nada. Isso desperta uma inveja silenciosa. Esse frade começa a testar, põe tarefas mais duras, corrige com prazer, provoca com frases ambíguas, venenosas, caridosas por fora. Você veio de família importante. Cuidado para não achar que santidade é mérito. Ou então, seu zelo é bonito, mas zelo demais vira soberba. Cada palavra é uma armadilha. Se Antônio reage, é orgulho. Se ele não reage, é fraqueza. E sem perceber, ele entra num jogo, um jogo em que o objetivo do rival não é melhorar o noviço, é quebrar a espinha por dentro. E o twist desse tipo de conflito é cruel. Às vezes o inimigo se esconde atrás de uma capa sagrada, só que Antônio tem uma coisa que a humilhação não consegue comprar. Ele já conheceu o luto, já viu o mundo arrancar o que é precioso, então a provocação não encontra onde fincar. Em vez de endurecer, ele faz o oposto. Ele se torna mais simples. E isso é insuportável para quem vive de comparação,
Porque simplicidade verdadeira é uma liberdade que não dá para roubar. Os anos correm num ritmo que, para quem está de fora, parece monótono. Mas por dentro é uma escalada. Ele estuda filosofia e teologia, sim, mas também aprende aquilo que não está nos livros. Como ouvir um irmão irritante sem responder. Como aceitar uma ordem injusta e transformá-la em oração. Como reconhecer, sem pose, que há dias em que o coração parece pedra. Ele aprende a diferença entre ser bom e ser quebrantado. E aos poucos, a figura dele começa a ganhar uma presença estranha. Não a presença de um vencedor, mas a de alguém que traz paz só por estar ali. E quando chega a hora dos votos, aquela entrega oficial, sem volta fácil, o medo reaparece. Porque prometer pobreza, castidade e obediência não é poesia. É uma sentença sobre si mesmo. É dizer, meu corpo não manda, meu bolso não manda, minha vontade não manda. Numa sociedade colonial, onde dinheiro e sobrenome resolviam tudo, ele assina o contrário com a própria vida. Ao mesmo tempo, fora dos muros, o Brasil continua sendo Brasil. Tensões políticas, violência cotidiana, doenças, exploração. A igreja é refúgio para muitos, mas também é alvo de controle. A sombra do poder civil, aquele inimigo distante que ele já sentia desde a juventude, ainda ronda. Não precisa bater na porta do convento, basta mexer nos recursos, limitar decisões, espalhar suspeitas. E Antônio, ainda em formação, entende que a santidade dele não vai ser paz e jardim, vai ser paz em campo minado. Em 1762, ele é ordenado sacerdote. A ordenação não é só um rito bonito, é um peso que cai sobre os ombros. Agora cada palavra dele tem consequência. Ele começa a pregar. E aqui aparece uma virada. A voz de Frei Galvão não era a voz do espetáculo, não era teatro de púlpito, era uma voz que cortava sem gritar. Ele falava do Evangelho como quem fala de fome e água. Algo simples, mas vital. E as pessoas percebiam isso com o corpo, não com argumento. E é justamente quando o povo começa a notar que ele não é um padre comum, que o rival interno do convento percebe. Ele está ficando grande. E para um coração pequeno, ver alguém crescer dói como ferida aberta. Então a estratégia muda. Se antes era humilhação discreta, agora vira a tentativa de travar o caminho por dentro. Questionar decisões, levantar suspeitas, colocar dúvidas na frente de superiores. Só que o destino do jovem frade não fica preso ao convento. Ele é enviado para São Paulo, para o convento de São Francisco, numa cidade que ainda não era a metrópole de hoje, mas já tinha pulsação, comércio, tensão e vaidade suficientes para transformar um sacerdote em alvo. São Paulo tinha uma mistura perigosa. Fé verdadeira e fé de fachada. Gente simples e gente que queria mandar em tudo. E onde tem gente querendo mandar, tem gente querendo controlar padre também. Ali, Frei Galvão começa a se aproximar do povo de um jeito que incomoda os donos da moral. Ele atende confissões, visita doentes, organiza ajuda. Não faz caridade como quem joga moeda, faz como quem se compromete. E aos poucos ganha a fama de alguém que resolve, alguém que escuta, alguém que reza e acontece. E aí nasce um outro antagonista, mais externo e mais social. Um líder local, desses homens de influência que não suportam nada fora do controle, um benfeitor orgulhoso, ligado a interesses políticos e econômicos, que gosta de ser visto como grande católico, mas só enquanto a igreja serve de vitrine. No começo, ele tenta se aproximar de Frei Galvão para usar a reputação dele como escudo. Oferece doações com condições, sugere caminhos, pede favores. Só que Frei Galvão tem uma característica rara. Ele não se vende nem por medo, nem por gratidão. A doação, para ele, só é doação se for livre. E quando ele começa a recusar acordos e a proteger gente que não tinha sobrenome, gente pobre, doente, abandonada, esse homem influente se sente desafiado, porque no fundo ele não estava oferecendo dinheiro, estava oferecendo coleira. O conflito cresce num ritmo quase cinematográfico. De um lado, o sacerdote que quer servir, do outro, o poder local querendo domesticar, e no meio, o povo, que percebe tudo com uma inteligência que ninguém respeita. Eles sabem quando um padre é de verdade, mas existe uma terceira força nessa parte da história. As mulheres, e isso é importantíssimo, porque naquela época a vida das mulheres era uma sequência de portas fechadas, e mesmo assim eram elas que seguravam a fé da casa. Ensinavam oração,
cuidavam de doentes, enterravam filhos, sustentavam o cotidiano. Elas tinham coragem, mas faltava espaço. Frei Galvão começa a ver isso com clareza. E aí surge uma ideia que vai colocar fogo no caminho dele. Ajudar a fundar uma casa religiosa feminina em São Paulo. O que mais tarde seria o Mosteiro da Luz, o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. Uma casa para mulheres consagradas, num tempo em que muita gente preferia mulher calada e escondida. A proposta por si só já era um escândalo para certos setores, porque dar estrutura e autonomia espiritual para mulheres mexia no controle social. E o rival de influência, percebendo que ali havia um projeto que podia gerar prestígio para Frei Galvão, e não para ele, começa a agir. Espalha murmúrios. Isso é ambição. Isso é política. Isso é vaidade disfarçada de devoção. E como a maldade funciona? Ela não chega gritando, ela chega sussurrando. Frei Galvão passa a sentir o cerco, não um cerco de espada, mas de papel. Pedidos, autorizações, negativas, atrasos. A burocracia vira uma arma, e isso é um twist cruel. Ele que ficou famoso por pílulas de papel mais tarde, agora começa a ser ferido pelo papel do poder. Documentos, carimbos, impedimentos. É como se a vida dissesse: você quer transformar papel em cura? Então eu vou usar papel para te cortar. O pior não é a demora, o pior é a suspeita. Porque quando você é acusado sem prova, você fica num lugar sem chão. Se você se defende, parece culpado. Se você se cala, parece que está escondendo algo. Frei Galvão escolhe o caminho mais difícil. Continuar servindo, sem entrar no teatro da autopreservação. Isso exige uma musculatura interior absurda. E aí vem uma das imagens mais fortes desse período. Ele trabalhando na construção, acompanhando as obras, lidando com falta de recursos, com atrasos, com oposição, e à noite de joelhos, rezando não por vitória, mas por fidelidade. Imagina o corpo cansado, as mãos ásperas, o cheiro de cal e madeira, e a mente tentando não odiar quem o atrapalha. Porque é fácil ser santo quando ninguém te pressiona. Difícil é manter o coração limpo quando o inimigo te cutuca todos os dias. Nesse contexto, o rival interno, aquele frade invejoso de antes, ou outros semelhantes, ainda tenta minar por dentro. Ele está aparecendo demais. Ele está mexendo com coisa grande demais. A diferença é que agora Frei Galvão não é mais um noviço vulnerável. Ele tem uma comunidade olhando, e isso muda o jogo. Só que a história não dá trégua. Surge um episódio que vira faca virada. Algumas autoridades eclesiásticas e civis passam a ver a obra com desconfiança, e ele é pressionado a recuar. E recuar, para um homem de fé, pode ser virtude, ou pode ser covardia mascarada. Como distinguir? Frei Galvão faz uma coisa que quase ninguém faz quando está cercado. Ele consulta, ele escuta, ele pede direção, e ao mesmo tempo mantém o passo firme. Ele não se transforma em rebelde por orgulho, nem em submisso por medo. Ele tenta ser obediente sem ser domesticado, e essa linha é finíssima. O inimigo de influência, percebendo que não consegue dobrá-lo, tenta manchar o que ele tem de mais forte. A reputação de pureza. Começa a insinuar relações impróprias, segundas intenções, manipulação. É sujo, é baixo, e por isso funciona. Porque a suspeita tem uma vantagem terrível. Ela não precisa provar nada para fazer estrago. Frei Galvão sente o golpe, não porque ele tivesse culpa, mas porque ele era humano. E aqui vai uma verdade incômoda. Quem é íntegro sofre mais com calúnia, porque a calúnia rasga justamente o lugar que a pessoa mais protege. É como alguém cuspir em cima do único pedaço de roupa limpa que você tem. E é nesse ponto que a fé dele muda de estágio. Até então, a fé era seguir, aprender, servir. Agora vira aguentar sem apodrecer. É um outro tipo de milagre. Não ficar amargo. A providência, aquela palavra que muitos acham abstrata, começa a aparecer de modos pequenos. Pessoas simples defendendo o frade. Gente que viu o trabalho dele e não compra mentira. Mulheres que encontram na obra uma chance real de vida espiritual. Superiores, que mesmo hesitantes, reconhecem nele uma retidão que não se fabrica. E o rival, vendo que o povo não larga o frade, faz sua jogada final. Tenta isolá-lo, pede que ele seja afastado, que não tenha influência direta, que fique longe do projeto. Parece vitória do inimigo. E por um tempo Frei Galvão sente o gosto metálico da impotência. Mas aqui vem o twist que muda o tom. Ao ser pressionado, ele não desaba. Ele aprofunda.
Em vez de buscar aliados poderosos, ele busca silêncio. Em vez de fazer política, ele faz oração, e paradoxalmente essa retirada não o diminui. Ela o fortalece, porque a história do tipo de santidade que o Brasil ia amar não é a santidade do homem que vence inimigos, é a santidade do homem que não vira inimigo de ninguém, nem mesmo quando perseguido, e quando ele volta a atuar, volta com uma convicção ainda mais afiada. Construir aquela casa não era sobre o nome dele, era sobre dar lugar para Deus na vida de quem nunca teve lugar nenhum. No meio desse fogo todo, ele começa a ser procurado por pessoas que trazem problemas reais. Doença, infertilidade, desespero, fome, medo. Ele não promete show, ele reza, ele orienta, ele dá sinais concretos de esperança, e aos poucos, nasce o terreno emocional que mais tarde vai explodir na devoção popular. As pessoas começam a associar Frei Galvão a um tipo de cuidado que não humilha, um cuidado que não faz propaganda, um cuidado que olha o pobre como pessoa, não como caso. Ele ainda não sabe, mas está sendo empurrado para aquilo que vai marcar a imagem dele para sempre. Um gesto pequeno, quase absurdo, quase repulsivo, fé colocada no papel, papel colocado na boca, esperança engolida contra o nojo, e enquanto isso, o inimigo de influência percebe que perdeu o domínio do enredo, porque quando o povo decide que alguém é de Deus, nenhuma calúnia dura para sempre. A mentira pode fazer barulho, mas a vida concreta faz eco mais longo. A tensão sobe, porque tudo o que Frei Galvão está construindo agora está prestes a ganhar um elemento explosivo. Sinais, curas, acontecimentos, que vão correr boca a boca e transformar um frade obediente em alvo ainda maior, porque quando o sobrenatural entra na conversa, a admiração cresce. E a perseguição também. E é justamente quando as primeiras histórias mais estranhas começam a circular, quando gente começa a aparecer na porta com olhos fundos e mão tremendo, quando a cidade inteira começa a sussurrar, procura o Frei, que ele percebe, a fase da formação terminou. Agora começa a fase do impacto. As primeiras pessoas não chegaram com trombetas. Chegaram com passos pequenos, quase envergonhados, como quem entra numa igreja pedindo desculpa por existir. Uma mulher com o ventre duro de dor, o rosto suado, a boca mordendo o próprio grito. Um homem tossindo sangue escondido no pano, dobrando o tecido rápido para ninguém ver. Uma mãe com um bebê mole demais no colo, o olhar vidrado naquela pergunta que só quem já teve medo de perder um filho conhece. Se eu soltar, ele vai? E no começo, Frei Galvão fez o que todo sacerdote faz quando é sério. Ouviu, rezou, orientou, abençoou. Nada de espetáculo, nada de eu sou especial. Só a simplicidade de quem acredita que a graça não precisa de palco, só que o povo é um censor. Ele percebe quando alguém está vazio, e percebe quando alguém está cheio. E Frei Galvão estava cheio daquele tipo raro de presença que não humilha. Você chegava quebrado e não se sentia tratado como caso ou problema. Se sentia tratado como pessoa. Isso, por si só, já era um milagre numa sociedade que esmagava os fracos com naturalidade. A notícia correu do jeito que as notícias mais fortes sempre correm. Boca a boca, sussurro a sussurro, casa a casa. Vai lá, fala com ele. Ele escuta. Ele reza diferente. E sem perceber, São Paulo começou a criar uma fila invisível. Uma fila de gente que queria um pedaço de consolo num mundo que não tinha tempo para consolar ninguém. É nesse ponto que a história entra numa zona perigosa, porque quando o povo começa a amar um homem de Deus, dois tipos de inimigos aparecem ao mesmo tempo. O inimigo da vaidade e o inimigo do controle. Um diz, ele está se achando. O outro diz, ele está ficando forte demais. E o segundo é sempre mais perigoso. O rival influente, aquele homem que queria coleira, percebeu que já não bastava insinuar, atrasar, espalhar fumaça. O frade estava virando referência. Então ele tentou capturar a devoção popular como se captura um rio, construindo diques. Se o povo vem, que venha por mim, com meu aval. Do meu jeito, ele começou a se apresentar como protetor da obra do recolhimento, como se o projeto fosse extensão do nome dele. Em festas, fazia questão de falar alto sobre doações. Em reuniões, fazia questão de sentar perto. A mensagem era simples. Sem mim não acontece. Só que Frei Galvão não deixava com briga, o que irritava mais ainda. Ele simplesmente seguia trabalhando como quem não reconhece trono nenhum, além do altar.
Aquilo tirava o rival do sério, porque não existe humilhação maior para um orgulhoso do que ser tratado como irrelevante. Enquanto isso, o recolhimento, que viria a se tornar o mosteiro da luz, começava a ganhar corpo. Parede levantada, chão batido, cheiro de cal, cantos de oração se misturando com marteladas. O lugar não era só construção, era promessa. Para muitas mulheres, era a primeira vez que elas viam a possibilidade real de uma vida dedicada a Deus com dignidade, sem ser penduricalho de alguma casa, sem ser sombra de homem nenhum. E aí veio o primeiro grande choque. A reação dos donos da ordem social, porque uma comunidade feminina religiosa não mexe só com espiritualidade. Mexe com heranças, casamentos arranjados, controle familiar, interesses. Uma mulher consagrada não é moeda de troca. E num mundo colonial, isso era quase subversivo. As pressões voltaram como onda. Questionamentos, exigências, inspeções. E o rival influente, agora com aliados, tentava pintar tudo como desordem. Frei Galvão está juntando mulheres, isso é perigoso. Isso vai virar fanatismo? Isso é ambição. A palavra fanatismo era uma pedrada elegante. Não precisava provar nada, bastava acusar. No meio desse fogo, aparece outro antagonista possível. O racionalista de ocasião, o homem moderno da época, aquele que se alimenta do riso cínico, pode ser um médico, um advogado, um funcionário da administração, um tipo que olha qualquer sinal de fé popular e cospe o mesmo diagnóstico. Superstição. Ele começa a ridicularizar os relatos de cura, a debochar de gente simples, a dizer que Frei Galvão está enganando, ou sendo enganado. E aqui vem um detalhe cruel. Quando alguém do povo sofre, o cínico chama de ignorância. Mas quando alguém rico sofre, o cínico chama de tragédia. Esse tipo de homem não odeia milagres. Odeia perder o monopólio de explicação do mundo. Frei Galvão percebeu que estava cercado de duas tentações opostas. Ou ele virava um líder popular no sentido político, e aí seria engolido pelo jogo de poder, ou ele se escondia e deixava o povo sozinho. Ele escolheu um terceiro caminho, que dá trabalho. Permanecer sacerdote, sem virar ídolo, mas sem abandonar ninguém. E então acontece aquilo que transforma a devoção em incêndio. Uma mulher chega, e não chega bem. Chega dobrada, chega pálida, chega com o corpo no limite. Pode ser dor, pode ser febre, pode ser complicação de parto, pode ser uma doença que naquela época era sentença. Ela é trazida quase carregada, alguém pede ajuda. E Frei Galvão faz o que sempre faz. Reza, entrega a pessoa a Deus, pede intercessão de Nossa Senhora. Mas dessa vez ele escreve. Ele pega um papel pequeno, pequeno mesmo, do tamanho de algo que você perderia no bolso, e escreve uma frase em latim, uma invocação mariana que atravessa a alma como agulha. Post partum virgo inviolata permansiste. Dei, genitrix intercede pro nobis. Ele dobra o papel, faz dele um rolinho, como uma pílula, e orienta a mulher a engolir. É aqui que a cena ganha aquela mistura que mexe com qualquer pessoa, crente ou não. Isso é estranho, quase repulsivo. Engolir papel? Papel raspa, arranha, dá ânsia. E, no entanto, o gesto é tão simples e tão carregado de fé que ele vira uma espécie de provocação ao mundo. Você confia? A mulher engole. E a história, repetida depois por muitos, diz que vem melhora, às vezes gradual, às vezes rápida, o suficiente para que quem estava em volta sinta o ar mudar, o suficiente para que a notícia corra como fogo em palha seca. Ele deu uma pílula e ela sarou. Não é remédio, é oração. É papel, mas tem céu dentro. As pílulas viram um fenômeno, não porque Frei Galvão as quisesse como marca, mas porque o povo sempre pega um gesto concreto e transforma em símbolo. E símbolo é perigoso. Alimenta a esperança, mas também desperta a caça às bruxas. A cidade começa a produzir cenas que parecem filme. Gente esperando do lado de fora, mãos estendidas, olhos vermelhos, bocas secas, pedindo um rolinho. Alguns com fé pura, outros com curiosidade. Alguns com dor real, outros querendo testar. E Frei Galvão, no meio, tentando manter o foco. Não era mágica, não era amuleto, era oração, era intercessão. Só que quanto mais ele dizia, não é amuleto, mais o mundo parecia querer transformar em amuleto. Esse é o twist cruel da devoção popular. Ela pode ser profunda, mas também pode ser ansiosa. O povo quer agarrar algo que caiba na mão quando a vida está escapando.
E um rolinho de papel cabe. A tensão sobe quando as pílulas chegam aos ouvidos de quem manda. O rival influente enxerga uma oportunidade perfeita. Agora eu pego ele. Porque se alguém consegue colar a etiqueta de superstição num sacerdote, a reputação cai como telha quebrada. E reputação, naquela época, era arma e proteção. Então começa a ofensiva. Primeiro, o riso. Engolir papel? É isso que ensinam? Depois, a indignação falsa. Isso pode matar alguém. Isso é irresponsável. Depois, o moralismo. Isso é manipulação do povo. E por fim, o golpe mais baixo. Isso é heresia. E aí, de repente, Frei Galvão vira um homem caminhando numa ponte estreita sobre um abismo. Se ele para de atender o povo, abandona os doentes. Se ele continua, pode ser acusado. Qualquer passo errado vira justificativa para a punição. Nesse momento, a rivalidade deixa de ser só pessoal e vira institucional. Pessoas com cargos começam a chamar Frei Galvão para explicar. A mesma cidade que se ajoelha pedindo ajuda pode, num segundo, levantar a mão para apedrejar. Não por maldade, mas por medo. Porque quando autoridades dizem isso é perigoso, muita gente obedece por autopreservação, e Frei Galvão faz uma coisa que parece pequena, mas exige aço interno. Ele não muda o coração do trabalho dele para agradar ninguém. Ele ajusta a forma, mas não trai a essência. Ele insiste que aquilo é oração escrita, não feitiço. Que a cura vem de Deus. Que o papel não tem poder próprio. E continua servindo. O rival influente tenta a jogada final. Compra testemunhos, exagera casos, espalha histórias distorcidas. Fulano engoliu e quase engasgou. Ciclano piorou. Ele está criando histeria? É a tática eterna. Se você não consegue derrubar a verdade, você suja a água ao redor dela. E aqui entra um dos momentos mais duros da vida de Frei Galvão. Ele começa a ser vigiado, não necessariamente por guardas com lança, mas por olhos. Olhos que anotam, olhos que interpretam, olhos que procuram qualquer falha. Essa é uma prisão invisível, e ela sufoca. Há relatos de que, em períodos de maior pressão, ele foi afastado, confinado, proibido de certas ações por um tempo, como se a instituição dissesse: fique quieto até a poeira baixar. Para um homem que vive para servir, isso é tortura, porque não é castigo no corpo, é castigo na missão. E mesmo assim, ele não explode. Ele não vira mártir teatral, ele não cria escândalo. Ele obedece no que é possível, sem perder o eixo. E aqui aparece a diferença entre alguém que busca fama religiosa e alguém que busca Deus. O primeiro precisa do povo olhando. O segundo continua de joelhos mesmo quando a porta está fechada. Enquanto isso, a construção do Mosteiro da Luz avança em meio a dificuldades quase humilhantes. Falta dinheiro, falta material, falta apoio. Às vezes o projeto parece um animal ferido tentando respirar. E ainda assim, cresce. Não por causa de um benfeitor poderoso, mas por uma rede silenciosa de gente simples. Pequenas doações, trabalho braçal, comida compartilhada, tempo oferecido, um tijolo aqui, outro ali. E em cada tijolo, uma história de esperança. E é nessa fase que Frei Galvão começa a mostrar algo que raramente se fala em santos. Capacidade administrativa. Sim, ele rezava, mas também organizava, mediava conflitos, planejava. E isso quebrava o estereótipo do homem da fé como alguém desligado da realidade. Ele era prático quando precisava. Só que a praticidade dele não vinha de ambição. Vinha de responsabilidade. O rival influente odeia isso porque queria pegá-lo num canto. Ou fanático ingênuo, ou político ambicioso. Mas Frei Galvão não cabia em nenhuma dessas caixas. Ele era místico com os pés no chão, e isso é um pesadelo para quem manipula narrativas. A fama das pílulas atravessa paredes e classes. Começa com gente pobre, mas chega a famílias de destaque. E aí acontece um fenômeno interessante. Quem antes zombava, começa a pedir escondido. Porque dor não respeita a ideologia. Quando o filho de alguém importante adoece, a arrogância faz as malas. O mesmo homem que criticava a superstição na praça manda um empregado bater na porta do convento à noite. Por favor, só uma... Isso cria cenas quase grotescas. A fé, que era ridicularizada como coisa de ignorante, passa a ser consumida como segredo por quem se acha superior, e Frei Galvão vê isso sem desprezo. Ele não diz, eu avisei. Ele entrega o cuidado do mesmo jeito, porque para ele, doente é doente, desesperado é desesperado. E Deus não pede currículo,
Só que essa expansão torna o conflito mais explosivo. Quanto mais gente procura, mais o sistema se sente ameaçado, e então surgem proibições, não necessariamente formais, mas indiretas. Dificultar acesso, controlar horários, limitar encontros. É o poder tentando colocar a fé num pote com tampa. Frei Galvão responde de um jeito que é quase irritante para quem quer briga. Ele continua, não com afronta, mas com perseverança. Ele atende quando pode, orienta, reza, escreve. E quando não pode, oferece o que sempre ofereceu: presença. Às vezes, o maior milagre não é curar, é ficar. E nessa altura, as histórias ao redor dele começam a ganhar tons de espanto visual, quase cinematográficos. Gente dizendo que encontrou paz instantânea depois de anos de tormento. Mulheres em trabalho de parto, com dores que pareciam dilacerar os ossos, e depois o choro do bebê como resposta. Doentes febris que, após uma noite de agonia, amanhecem sentados pedindo comida. Nem tudo vira cura total, e Frei Galvão não promete isso. Mas o suficiente acontece para que ninguém consiga apagar o fenômeno. A cidade começa a se dividir entre 3 grupos. Os que acreditam e defendem com o peito, os que duvidam, mas observam com medo, e os que odeiam porque não controlam. E é no terceiro grupo que o rival influente vira quase obsessivo. Ele não quer apenas que Frei Galvão pare, ele quer que o povo o esqueça, porque a pior derrota do orgulho é ser eclipsado. Então ele tenta um ataque de reputação final. Ligar Frei Galvão à desordem, à conspiração, a movimentos que não existiam, qualquer coisa que faça autoridades maiores enxergarem nele um risco, é um movimento típico. Quando você não consegue destruir alguém por dentro, você chama o Estado, você chama o medo coletivo, você chama o fantasma da punição, mas há um detalhe que o rival não entende. Frei Galvão não estava construindo um império, ele estava construindo confiança, e confiança, quando nasce do cuidado real, vira muralha. O Mosteiro da Luz, aos poucos, ganha ares de refúgio, um lugar onde a oração não é decoração, é trabalho, onde mulheres encontram disciplina e dignidade, onde o povo se sente acolhido sem ser tratado como lixo, e isso começa a mudar a própria paisagem espiritual da cidade. Frei Galvão segue pregando, confessando, escrevendo, orientando, formando consciências, e ele faz isso de um jeito que toca numa ferida colonial. Ele insiste na misericórdia num mundo que prefere punição. Ele insiste em caridade real num mundo que prefere esmola exibida. Ele insiste em humildade num mundo que se alimenta de status. E é por isso que ele é tão perigoso para certos bons cidadãos, porque ele desmonta o teatro moral. Ele não aceita que religião seja adereço de poder. Ele não trata rico como mais digno. Ele não trata pobre como menos humano. E no século XVIII, isso era uma afronta silenciosa. O tempo passa e Frei Galvão vira uma espécie de ponto fixo. Um homem que envelhece trabalhando, o rosto ficando mais fino, as mãos marcadas, os olhos carregando um cansaço que não é desespero, é oferta. Ele começa a sentir no corpo o preço daquela vida. Dores, noites mal dormidas, desgaste, mas continua. Porque para ele parar não era descanso, era abandono. E num dos momentos mais intensos, quando o conflito parece pronto para estourar em punição definitiva, acontece uma inversão irônica. Algumas autoridades, em vez de esmagá-lo, percebem que ele mantém ordem justamente porque dá esperança. Um povo desesperado é perigoso, um povo amparado é mais estável. E sem querer, Frei Galvão mostra que a caridade não é só virtude, é também pacificação social. Isso enfraquece parte da perseguição, porque a realidade começa a contradizer as acusações. Mas o rival influente não desiste. Ele se torna o tipo de inimigo que, quando perde, prefere incendiar a casa inteira. Só que há um limite. O povo começa a ver a maldade dele com clareza. E quando o povo enxerga, a máscara cai. O grande twist desse trecho da história é que Frei Galvão não vence no sentido comum. Ele vence no sentido mais raro. Ele atravessa a calúnia sem se contaminar, atravessa a pressão sem virar tirano, atravessa a devoção sem virar vaidoso, atravessa o sobrenatural sem virar charlatão. E é nesse atravessar que nasce o que a Igreja depois reconheceria oficialmente. Não um milagreiro de ocasião, mas um homem de virtudes heróicas, alguém que viveu fé, esperança e caridade com uma consistência que não se explica só com temperamento. Quando essa parte da vida dele está no auge, você tem a sensação de que ele finalmente alcançou estabilidade. E é exatamente aí que,
A história prepara o golpe final, porque o corpo, por mais santo que seja o coração, é barro, e o barro, um dia, racha. E Frei Galvão começa a caminhar para a reta final, carregando duas coisas ao mesmo tempo: a paz de quem pertence a Deus e o desgaste de quem já se gastou demais pelos outros. O corpo começa a avisar antes da alma aceitar. Primeiro é um cansaço que não passa com uma noite. Depois, uma dor que aparece sem pedir licença, na lombar, no peito, nos ossos, como se cada degrau do convento lembrasse: você é carne. Frei Galvão já tinha atravessado calúnias, pressões, burocracias, invejas, mas existe um inimigo que não negocia, não se comove e não aceita argumento. O tempo, e o tempo, quando chega perto, fica impiedoso. Mesmo assim, ele continua. E isso é quase cruel de ver. Um homem envelhecendo a serviço dos outros, andando mais devagar, respirando mais pesado, mas mantendo o mesmo olhar. Aquele olhar que não faz propaganda de santidade, só oferece presença. Ele já não é apenas o frade das pílulas, ele vira um pilar. Um daqueles pilares discretos que sustentam uma cidade sem aparecer no retrato oficial. No Mosteiro da Luz, o cotidiano não para. Orações, trabalho, silêncio, formação. As paredes já não são promessa, são realidade. E é aí que se percebe uma coisa. O que ele construiu não foi só um prédio, mas um modo de viver a fé, um lugar que respira disciplina sem dureza, recolhimento sem fuga, caridade sem espetáculo. E num Brasil acostumado a extremos, ou mando ou abandono, aquilo era quase uma revolução silenciosa. O povo continua vindo. Alguns vêm com doença no corpo, outros com doença na história. Tem gente que chega carregando culpa como se fosse saco de pedra. Tem mulher que entra com o rosto queimado de humilhação e sai com a coluna mais reta, como se alguém tivesse lembrado. Você é filha de Deus, não é entulho. Tem homem duro que chega para testar o frade, e no meio de uma confissão desaba como criança, porque alguém finalmente o escutou sem desprezo. E por trás disso tudo, o rival influente, aquele que tentou controlar, manchar, sufocar, vai ficando cada vez mais pequeno na própria sombra. É um processo lento, quase psicológico. Quando você vive de dominar narrativa e a realidade te contradiz por anos, você começa a apodrecer por dentro. Ele ainda tenta, às vezes, puxar fios, ainda espalha uma frase aqui, outra ali, mas já não cola. Porque a maldade dele não tem consistência, tem repetição. E repetição, uma hora, denuncia. Há um momento, e isso é um twist que a vida adora fazer, em que esse rival se vê, finalmente, diante de algo que dinheiro nenhum resolve. Pode ser uma doença na família, pode ser uma dor íntima, pode ser um filho doente, uma esposa morrendo, um medo que o acorda à noite. E então acontece aquela cena que o orgulho odeia. Ele precisa pedir ajuda justamente a quem tentou derrubar. Ele manda recado, discreto, sem plateia. E quando Frei Galvão recebe, ele não sorri por vingança. Não usa isso como troféu. Ele faz o que sempre fez. Reza, se aproxima, orienta. É um golpe de misericórdia. No sentido literal, misericórdia como martelo quebrando pedra. E aqui a história fica desconfortável e bonita ao mesmo tempo. Porque a maior derrota do rival não é perder status, é perceber que o inimigo não o odeia. Que Frei Galvão não está jogando o jogo, ele não está tentando ganhar, ele está tentando salvar. E isso desarma qualquer guerra que viva de vaidade. O rival, naquele instante, entende, ou sente, mesmo sem entender, que gastou anos brigando com alguém que não queria o seu mal. E isso é nauseante. É como engolir o próprio veneno, o tipo de nojo que cura. Porque de repente a pessoa se vê pelo avesso. Frei Galvão segue a vida sem transformar essa possível conversão em lenda dourada. Ele não precisa que o rival vire personagem. O foco dele nunca foi vencer pessoas, foi vencer o que destrói pessoas. Só que, enquanto ele vence desse jeito silencioso, o corpo vai perdendo fôlego. E chega um ponto em que a própria rotina do convento começa a se adaptar ao passo dele. Os irmãos percebem. O frade que sempre foi chamado para tudo agora precisa ser ajudado. A mão que entregava consolo agora treme. A voz que acalmava agora falha. É a imagem mais humana possível. O cuidador virando cuidado. E isso mexe com todo mundo. Porque existe uma parte infantil em nós que quer acreditar que certas pessoas não caem. Que santos são lembrança de mármore, não de carne. Só que a santidade cristã não nega a fragilidade. Ela atravessa a fragilidade
Nesses últimos anos, Frei Galvão fica ainda mais recolhido, mais centrado, como se o mundo ao redor ficasse menos interessante e o essencial ficasse mais nítido. Quem o encontra percebe uma espécie de luz calma, mas também percebe o desgaste. Olheiras profundas, pele fina, silêncio mais longo. A vida dele começa a virar uma mensagem sem palavras. Eu fiz o que pude. E o povo que antes batia na porta por causa de pílulas, agora bate por outra coisa. Despedida. Porque todo mundo sente quando um ponto fixo está prestes a sair do mapa. As visitas ficam mais emotivas, mais contidas. O ambiente em volta dele ganha um respeito quase físico. Até quem nunca foi religioso sente. Tem algo aqui. E as pílulas continuam. Não como produto, mas como gesto de fé, um rolinho de papel com aquela invocação mariana atravessando mãos. E é impossível não notar a ironia. Um homem que foi atacado pelo papel da burocracia, pela papelada do poder, pela escrita usada como arma, termina marcando a história com papel usado como oração. É como se ele tivesse arrancado o papel das garras do controle e devolvido ao povo como esperança dobrada. Chega 1822. O Brasil está no meio de uma mudança histórica enorme. Ano de independência, ano de ruptura, ano de nascimento de um país que tenta se reconhecer, e no coração dessa turbulência, há um frade velho em São Paulo, num mosteiro que ele ajudou a levantar tijolo por tijolo, respirando, devagar, como se o mundo novo lá fora não anulasse uma verdade antiga cá dentro. Todo o império passa, mas a caridade fica. Os últimos dias não têm glamour. Tem cama simples, cheiro de remédio fraco, pano úmido na testa, orações sussurradas, passos leves no corredor para não incomodar. E mesmo ali, existe conflito, não contra pessoas, mas contra a tentação final do ser humano. O medo, porque a morte, mesmo para um santo, não é uma ideia abstrata. Ela vem como visita concreta. Ela vem com o coração acelerando do nada, com falta de ar, com o pensamento tentando agarrar o mundo. E Frei Galvão, que passou a vida entregando, agora precisa entregar o próprio fôlego. Há quem imagine que um santo morre sorrindo, como se estivesse indo passear. Às vezes sim. Mas muitas vezes, a santidade não é sorriso constante. É fidelidade até quando o corpo quer gritar. E é isso que torna esses momentos tão fortes. Ele não era um personagem invencível. Era um homem que escolheu Deus repetidas vezes. E agora escolhe mais uma. No dia 23 de dezembro de 1822, o corpo dele finalmente cede, e a cidade sente como se um sino tivesse quebrado no ar. Vem aquele silêncio esquisito. A sensação de que alguém tirou uma peça importante do mundo. Os irmãos do convento choram com uma mistura de dor e respeito. O povo chora de outro jeito, um choro de abandono, como se dissessem: e agora, quem vai olhar por nós? Só que a história não termina no corpo, porque existe um fenômeno que acontece com pessoas assim. Elas morrem e ficam mais presentes, não no sentido místico imediato, no sentido de memória viva, de exemplo que cola, de devoção que cresce. A morte, em vez de apagar, acende. O funeral reúne gente de todo tipo, gente simples e gente importante. Os mesmos que, em outro momento, poderiam ter se escondido do fanatismo, agora aparecem porque não dá mais para fingir que ele foi irrelevante. E há um detalhe quase chocante nisso. Quando alguém morre, as máscaras ficam mais fracas. Tem gente que se aproxima com culpa, tem gente que se aproxima com gratidão, tem gente que se aproxima com fome de esperança. E o Mosteiro da Luz vira cada vez mais um lugar de peregrinação. As pessoas querem tocar, rezar, pedir. Querem manter a conexão com aquele tipo de caridade que não humilha. As histórias continuam circulando. Graças alcançadas, doenças aliviadas, partos difíceis que terminam bem, corações que encontram paz quando já estavam no limite. Mas, como sempre, vem o outro lado. A devoção popular assusta. E a Igreja, com sua prudência histórica, observa, investiga, pede tempo, porque canonização não é concurso de popularidade, não é viral, é um reconhecimento lento, criterioso, que atravessa gerações. Isso cria uma tensão nova. O povo sente que ele é santo na prática. A instituição precisa confirmar com critérios, e durante esse intervalo, o nome de Frei Galvão vive num território curioso. Ele já é amado como santo por milhares, mas ainda não é oficialmente declarado. As décadas viram séculos. O Brasil muda de cara várias vezes. Império, república, modernidade, cidade crescendo,
arranha-céus onde antes tinha barro. E no meio de tudo isso, a devoção a Frei Galvão não desaparece. Ela se transforma. Ela aprende a conviver com o mundo novo. Ela atravessa gerações como uma chama que alguém protege com as mãos em dia de vento. E aí vem um dos momentos mais simbólicos da história dele. Quando finalmente a igreja reconhece oficialmente aquilo que o povo já sussurrava há muito tempo. Primeiro, a beatificação. Um passo grande, como se o mundo dissesse: sim, aqui existe santidade verdadeira. E depois, a canonização. A declaração pública, universal, de que aquela vida pode ser proposta como exemplo para toda a igreja. Quando isso acontece, não é apenas um título. É uma virada histórica. Frei Galvão se torna o primeiro santo nascido no Brasil a ser canonizado. E pense no peso disso. O Brasil durante séculos foi visto, por muitos olhos externos, como lugar de extração. Extrair açúcar, ouro, trabalho, riqueza. Um território útil, mas frequentemente tratado como periferia espiritual, e de repente a Igreja Universal diz: daqui saiu um santo, como se a própria história colonial, cheia de violência e desigualdade, fosse atravessada por uma contradição luminosa. Do mesmo chão que viu exploração, nasceu também um homem que viveu misericórdia radical. Quando a canonização acontece, ela não cria a devoção. Ela dá nome àquilo. Ela coloca selo oficial numa coisa que já estava viva, e isso explode de um jeito bonito. Milhares se sentem representados, não porque agora o Brasil ganhou um santo, como se fosse troféu nacionalista, mas porque a santidade deixa de parecer coisa distante, europeia, inacessível. Ela ganha sotaque, ela ganha rua, ela ganha Brasil, e o legado dele se espalha em 3 frentes que se alimentam entre si. A primeira é concreta. O Mosteiro da Luz, em São Paulo, como testemunho físico de uma obra que atravessou séculos. Não é só prédio histórico, é símbolo de um tipo de fé que constrói, que sustenta, que dá dignidade, especialmente às mulheres, num tempo e num mundo que muitas vezes negam isso. A segunda é popular. As pílulas. Pequenos rolinhos de papel com oração que continuam circulando como gesto de confiança. Muita gente não entende a teologia, não sabe latim, não sabe explicar intercessão, mas sabe o essencial. Quando eu estava no fundo, eu segurei isso e rezei. E a fé para o povo muitas vezes começa assim. Não como ideia, mas como gesto. A terceira é moral, talvez a mais difícil de copiar. A forma como ele lidou com poder. Frei Galvão não foi um rebelde clássico, nem um submisso decorativo. Ele foi livre por dentro. Ele serviu sem virar capacho de interesses. Ele construiu sem se vender. Ele acolheu sem separar pobre e rico. Ele atravessou calúnia sem transformar o coração em ferro. E isso é um tipo de santidade que incomoda até hoje, porque obriga qualquer um a se perguntar: eu sirvo por amor ou por imagem? E o rival? O rival vira pó como todo rival que só tem orgulho para oferecer. Se ele se converteu profundamente ou não, a história nem sempre registra com nitidez. E talvez esse seja o ponto. A santidade de Frei Galvão não precisa de um vilão derrotado em praça pública. O triunfo dele foi outro. Viver de um jeito que, com o tempo, revela a farsa de quem vive para controlar. No fim, o que explica por que Frei Galvão é tão querido na Igreja do Brasil não é um único milagre ou uma única lenda. É o conjunto, a coerência, a caridade, a coragem silenciosa. Ele foi santo não porque virou personagem perfeito, mas porque, em vez de usar Deus para inflar o ego, ele usou a vida para servir Deus nos outros. E talvez a imagem mais forte para fechar o círculo seja exatamente a do começo. Alguém com uma pílula na mão, sentindo um certo nojo, uma certa dúvida, uma certa vergonha de precisar tanto. A garganta fecha. A mente pensa: isso é ridículo? E ainda assim, a pessoa engole, não o papel, mas a própria soberba. E naquele instante, a fé vira uma coisa concreta. Um sim dito com o corpo. Frei Galvão deixou isso como herança. A certeza de que esperança às vezes vem embrulhada de um jeito estranho, simples e até desconfortável. Mas vem. E quando vem, muda uma vida inteira.